Olá, concurseiro e concurseira que se prepara para o concurso da PM Bahia. Continuando nossas aulas de história para este concurso, nossa aula 15 e a nossa temática de hoje é sobre a Sabinada, movimento que ocorreu entre 1837 e 1838. Vamos à nossa questão inicial. A Sabinada, que agitou a Bahia entre novembro de 1837 e março de 1838, teve quais características? A alternativa A tinha objetivos separatistas, no que difere frontalmente das outras rebeliões do período. A alternativa B foi uma rebelião contra o poder instituído no Rio de Janeiro, que contou com a participação popular. Letra C. Assemelhou-se à Guerra dos Farrapos, tanto pela postura anti-escravista quanto pela violência e duração da luta. A alternativa D. Aproximou-se em suas proposições políticas das demais rebeliões do período pela defesa do regime monárquico. Ou a alternativa E. Pode ser vista como uma continuidade da rebelião dos alfaiates, pois os dois movimentos tinham os mesmos objetivos. A alternativa é incorreta, pois não tinham os mesmos objetivos da rebelião dos alfaiates. A alternativa D, incorreta, quando afirma que aproximou-se das demais rebeliões pela defesa do regime monárquico. O período a que está inserida a Sabinada é um período de diversas revoltas que não tem como caráter a defesa do regime monárquico, portanto incorreta. Letra C, incorreta, pois não assemelhou-se da Guerra dos Farrapos, seja pela sua característica anti-escravista, quanto pela violência e duração da luta. A Guerra dos Farrapos durou muito mais tempo do que a Sabinada. Alternativa B, correta, pois foi uma rebelião contra o poder instituído no Rio de Janeiro. Era um período dentro do Brasil Império denominado período regencial, em que a partir do Rio de Janeiro, a capital do Império, o Brasil era governado por regentes. A alternativa A tinha objetivos separatistas, porém não diferia de outras rebeliões que também tinham caráter separatista. Portanto, a alternativa correta, a letra B. E no que se refere à Sabinada, conteúdo exigido no concurso da PM Bahia, o que está em vermelho é conteúdo já disponibilizado em nosso canal, e na aula de hoje iremos acrescentar a este conteúdo a Sabinada. A Sabinada foi uma rebelião que está inserida no Brasil Império, que foi um período da história do Brasil que decorreu entre a independência do Brasil em 1822 até a proclamação da República em 1889. Dentro deste grande período denominado Brasil Império, divide-se em primeiro reinado entre 1822 e 1831, a qual vimos sobre a Confederação do Equador e a Guerra da Cisplatina. Outro momento é o período regencial, que iremos abordar nesta aula de hoje, a qual se insere a Sabinada. O período regencial foi um momento do Brasil Império, decorrido entre 1831, com a abdicação de Dom Pedro I, até 1840, com a maioridade de Dom Pedro II e o segundo reinado, período de governo de Dom Pedro II. Portanto, o período regencial foi da abdicação de Dom Pedro I até a maioridade de Dom Pedro II, pois quando Dom Pedro I deixou o governo e foi para Portugal, seu filho, aquele que se tornou Dom Pedro II, era menor e não poderia assumir o trono. E o Brasil passará este período por muita instabilidade econômica que se desdobra em muitas revoltas. Entre elas está a Revolta dos Malês, temática também que já abordamos em nosso canal, e a Sabinada, que é a temática desta aula,
que foi uma revolta que ocorreu entre 1837 e 1838. Além desta divisão do período regencial, dentro do período regencial houve um momento em que a regência foi repartida em 3 pessoas, portanto denominou-se de regência trina, ou seja, você tinha um governo administrado por 3 pessoas e ficou denominado de regência trina. Período regencial inserido no Brasil Império, e dentro deste período regencial tivemos a regência trina, um governo administrado por 3 pessoas, e depois, a partir de 1835, a regência una, em que tinha-se somente um regente. E aqui, quando o Brasil está governado apenas por um regente, o imperador era menor de idade, que ocorre a Sabinada. Nossa temática, temos assim que a Sabinada, movimento ou revolta que ocorreu entre 1837 e 1838 na província da Bahia, atual estado da Bahia, teve a liderança de Francisco Sabino e João Carneiro. Daí que decorre o nome do movimento, por causa do seu líder, o médico Francisco Sabino. E o objetivo deles era separatista, de separar o quê? A província da Bahia do controle ou do domínio político do Rio de Janeiro, que era onde estava concentrada a administração do Brasil Império, lembrando que no período regencial não tinha-se a atuação do imperador, mas sim dos regentes. E assim o objetivo era separar a província da Bahia da administração do Rio de Janeiro. Implementar uma república temporária na Bahia, ela foi de fato implementada temporariamente, mas de acordo com o objetivo daqueles que conduziram o movimento, ela seria ou duraria até Dom Pedro II assumir o trono. Ou seja, a Sabinada foi um movimento ou revolta que aconteceu na Bahia, liderada por Francisco Sabino e João Carneiro, que tinha por objetivo separar a Bahia da administração do Rio de Janeiro e implementar uma república até que Dom Pedro II assumisse o trono ou o governo imperial. E o movimento iniciou em 6 de novembro com a tomada do Forte São Pedro, e no dia seguinte, 7 de novembro, a Câmara de Salvador foi tomada e proclamada a República Baiana. A resposta do governo sediado no Rio de Janeiro foi de forte repressão, e aquele que estava no governo era o regente Araújo de Lima, a regência una, que só tinha um governando, que neste caso era o Araújo Lima. E a Sabinada durou até o dia 16 de março de 1838, durando aí quase 4 meses. Um conflito que deixou mais de 1000 mortes, e as suas lideranças foram condenadas à prisão perpétua, porém ocorreram muitas fugas dessas lideranças. Tivemos assim, portanto, o fim da Sabinada, movimento liderado pelo médico Francisco Sabino, que ocorreu na província da Bahia entre 1837 e 1838 e tinha por objetivo proclamar uma república até a maioridade do imperador Dom Pedro II, mas este movimento foi fortemente reprimido por Araújo Lima, que era o regente naquele momento, chegando assim ao final do movimento em março de 1838. Vamos então à nossa questão. Foi uma revolta de cunho autonomista ocorrida no período do Brasil Império entre 1837 e 1838, na chamada província da Bahia, liderada por um indivíduo com formação de médico e jornalista. Teve como causa a insatisfação popular dos baianos no que se refere aos desmandos e à opressão do governo interessado em enriquecer a si próprio. Sua característica principal foi a grande participação das camadas mais populares da sociedade baiana, além de contar com integrantes da classe média e rica do Estado, profissionais liberais, comerciantes,
médicos, jornalistas, entre outros. Ao final do confronto, o governo regencial tratou de julgar os líderes da revolta, condenando 3 deles à pena de morte. O confronto descrito recebeu o nome de Conjuração Baiana, Revolta da Sabinada, Cabanagem, Guerra de Canudos ou Balaiada. Como vimos em nosso conteúdo, o texto se refere à Revolta da Sabinada, portanto, a alternativa correta, letra B. Inscreva-se em nosso canal, conheça também nosso blog, nosso Spotify e, se desejar, nos envie um e-mail. Bons estudos e até a nossa próxima aula para o concurso da Polícia Militar da Bahia.